ouvintes do Quina do Mundo. Estamos aí com mais um episódio saindo, né? Hoje o tema vai ser um negócio extremamente interessante, engraçado e profundo, como a gente gosta aqui no Quina do Mundo. Tô aqui eu, Paulo Jabardo. Tô aqui com meus amigos Thiago Januzzi. Opa! Como sempre, a cara do Quina do Mundo, o grande André Gomes. Fala, galera, caixa... planista. Paulo, que porra de assunto é esse aí, cara? Já falar. Você falou que é interessante, é profundo. Vamos falar de que? Astrologia de novo? Novela das Globo? Novela? Em inglês o termo fica legal, né? The suspension of disbelief, ou seja, suspensão da descrença. Tá? Algo que está ligado com o que a gente chama de paradoxo da ficção. Qual que é o negócio, cara? Você vê um filme de terror, tá? Quase ninguém acredita em fantasma. Bom, quase ninguém. Agora, dizer isso no mundo moderno, em 2021 é meio complicado. Então, sei lá, eu achava que as pessoas acreditavam em fantasma. Mas a pessoa vai lá, vê filme de fantasma, se assusta e fica com medo, tá? Como é que funciona isso? Tem implicações maiores ou é só loucura humana mesmo? Muito bom. Então acho que é bom de começar... Bom, em inglês fica suspension of disbelief, né? Em português seria a suspensão da descrença. Acho bom de começar explicando que porra é essa, né? Não, é que assim, quando você consome qualquer tipo de narrativa fictícia, pode ser um filme, um teatro, um livro, né? Você consome algo que finge que é real, mas não é real. Né? Então o suspension of disbelief, né, ela está baseada basicamente nessa imersão que você tem dentro dessa obra. Então você sabe que aquilo é falso, mas você suspende esse conhecimento que aquilo é falso para você poder desfrutar da história, para você poder ficar emocionalmente envolvido e tudo isso, né? Uma explicação boa, assim, por exemplo, você pode pedir para uma audiência acreditar em algo que é impossível, mas é mais difícil você pedir para uma audiência acreditar em algo que é improvável. Tá, aí eu tenho talvez tenha um exemplo clássico, né? É aquele filme lá, o Jurassic World, de 2015 ou 2016, por aí. Tem uma cena que o pessoal ficou puto, tá? Tem a porra do dinossauro correndo atrás da moça, né? E a moça correndo de salto alto. Dinossauro não tinha problema, o pessoal ficou meio encafifado com a porcaria de correr de salto alto. Exatamente. Ou, por exemplo, no último Indiana Jones, acho que Indiana Jones é um bom pra gente trabalhar aqui hoje. O Reino da Caveira de Cristal, né? Todos os filmes do Indiana Jones são absolutamente bizarros, sacou? Só que é divertido. Você não tá preocupado no realismo da coisa. Mas logo no início, nas primeiras cenas do filme, estoura uma bomba nuclear e o Indiana Jones entra numa geladeira. Ele sobrevive à porra da explosão. E essa cena meio que, sabe, forçou a barra demais, pediu demais da audiência, sacou? E aí quebrou a magia do filme. Calma aí, não quebrou a magia não, cara. A geladeira daquela época é uma geladeira de chumbo. Mano, você já viu a galera sobrevivendo dentro de uma banheira de, acrílico? Então, cara, você dentro de uma geladeira de chumbo, o problema não foi ele sobreviver dentro da geladeira. A geladeira foi catapultada. Sim, não. Eu quero entender assim, o que você falou no comentário aí que eu tô meio perplexo. Alguém sobreviveu a uma explosão nuclear com uma banheira de acrílico, é isso? Não. Não é explosão nuclear, não. Terremoto, furacão, algumas coisas assim. Porque eu acho que o ponto interessante aqui é o seguinte: eu estou disposto a acreditar que é mentira se eu não sei se é verdade. Isso é acreditar que é mentira. Porque tem muita ficção que tem uma literatura absurda por trás. Só que o safado pinça partes verossímeis da literatura para justificar aquela ficção. Histórias, lendas, partes de histórias, parte de relato, o que sempre me deixa um pouco mais cético, mais crédulo ao mesmo tempo, se é que isso é possível, o paradoxo, é assim, baseado em fatos reais. Aí, qualquer coisa, sabe o que é o baseado? O nome da pessoa. Aí todo o resto é fantasia. Aí você não sabe exatamente o que é verdade e o que não é. E aí... Boa. Sei lá, isso pra mim é um paradoxo muito louco. Mas isso é interessante. Eu tenho outro nome pra isso que se chama estelionato, né? Mas tudo bem, vai. Não, mas essa questão do baseados em fatos reais, acho que a gente pode até entrar depois, mais pra frente no episódio, que é interessante, dá pra dar uma brincada boa, porque tem muito criador que usa esse baseado em fatos reais só pra chamar atenção, sacou? Inclusive faz parte da brincadeira da narrativa dele, né? Claro que você pode correr um risco de ser processado depois, porque não é baseado em fatos real nenhum, mas tudo bem. Se a gente parar pra pensar, né? Claro, assim, a gente pegou esse exemplo, lembrei também de outro exemplo aqui, sabe aquele filme, o American Sniper,
né, que também teoricamente é baseado em fatos reais. O filme tem seus problemas, tudo, mas uma das cenas que o pessoal criticou muito, que teve essa quebra do suspension of disbelief, é uma cena que ele tá segurando um bebê. Só que o bebê é muito falso. É claramente um bonequinho, sacou? Tosco. E aí, pra algumas pessoas, claro que a gente tem que deixar claro que essa questão dessa quebra ela é muito pessoal. Por umas pessoas vai quebrar, para outras não. Mas para algumas pessoas cagou o filme, sacou? Ver o cara lá com uma porra de um boneco, de um bebê que claramente é um boneco, né? Um prop. Mas esse caso eu acho um pouco diferente. Porque, vamos pegar a ficção científica. Nada ali existe. Não existe nave espacial, não existe viajar para outros planetas, nada disso existe, tá certo? Então, qualquer coisa ali vai ter que estar lá. Você vai ter que imaginar que é possível, você vai ter que imaginar uma nova ciência, uma nova tecnologia, tá aí vai. O problema desse caso aí do American Sniper é que, cara, eu não vi o filme, mas eu cheguei a ver essa cena, que é tosco, cara, entendeu? Assim, eu não sei como é que isso passou num cinema de Hollywood em 2000 quanto? Foi 2017 o filme, né? 2014, eu acho. 2014, tá. Não sei como é que passou um filme disso. E, porra, e o diretor é o... Clint Eastwood. Ali foi um puta de um desleixo, cara. É diferente, é trabalho mal feito. Mas aí que tá. Eu acho que tem duas coisas que a gente pode tratar aí, porque eu acho que essas quebras, claro, o que a gente tá falando, né? Quando você entra na narrativa, você acredita naquele mundo, né? Você tá imerso, aí essas coisas te tiram, te quebram, né? Ela quebra a experiência, né? Como até diria o Tolkien, quebra a magia. Eu acho que tem duas principais razões que podem acontecer. Nesse caso, foi uma falha técnica de efeito especial de erro grosseiro, né? Mas algumas vezes podem ser umas questões narrativas, né? Por exemplo, o cara botou lá uma coincidência. Pronto, já achei um outro exemplo aqui bom pra gente ilustrar isso. Aquele filme, né? Batman vs Super-Homem. Ninguém tá incomodado do Super-Homem voar, soltar laser, ser alienígena, do Batman, sabe, ser um milionário psicopata assassino. O super-herói não tá em problema. Mas o que matou ali, e os efeitos especiais também não é um problema, os efeitos especiais são muito bons, a parte técnica é muito bem feita do filme. Mas o quê? A coincidência naquele momento conveniente da mãe do Clark Kent, do Bruce Wayne, chamarem Martha e de um deles soltar aquilo, saquei? Ou seja, aí não foi uma questão técnica, mas foi uma opção narrativa. E eu acho que quando essas opções narrativas quebram o suspension of disbelief, é pior ainda do que do efeito especial, sacou? Mas eu quero acreditar. É diferente do... Cara, por mais que eu queira acreditar, essa cena cagou toda a fantasia que tava na minha cabeça. Eu quero acreditar. Esse jargão é uma das séries mais fodas que já rolaram na história, que é o Arquivo X. Eu quero acreditar. E aí, cara, você pode achar que é tudo mentira, mas você não sabe. Aquilo que eu tava falando no começo. Você tem certeza que os extraterrestres não existem? Que não tem um grupo de Men in Black, que é um grupo secreto, ou agentes da CIA, do FBI, que estudam isso, que vão atrás de relatos, mesmo que sejam apenas relatos? Até que ponto eu quero acreditar em algo que eu não sei se é verdade? Entendeu? Não é assim, eu tenho certeza que o Chuck é um boneco voodoo, desgraçado, matador de ficção. Eu não tenho medo de dormir no quarto da minha filha e aquele bando de boneco me olhando de noite. Porque o Chuck é realmente uma ficção. Então, assim, eu não quero acreditar nisso. Porque eu tenho a certeza que isso não existe. Agora, e algo que eu não tenho certeza? Eu entro na dança, eu vou lá e, cara, eu entro falando, porra, será que essa porra... O filme Contato, por exemplo, com a Jodie Foster, que a gente já falou em outros podcasts aqui. Mano, eu acredito que já ouviram sons do espaço que são, sei lá, ninguém sabe se é verdade ou não. Ou não chegaram O que é um som do espaço? Só pra gente se situar. Algo cadenciado, algo que tem um código, que seja repetido, que seja realmente repetido. Entendi. Não um barulho cósmico. Não, nada assim. Eu ia fazer uma piada aí, mas... É porque no vácuo não se propaga o som, né? Exatamente. Só isso. Bom. Não, mais ou menos. Então, você já viu o Super-Homem, ele batia um papo com a galera no espaço, velho. Ele de fora da nave, seguravam a nave e falavam, galera, fica tranquilo aí que eu vou resolver. E isso aí era uma descrença de... Não, exatamente. Mas eu acho que, André, o que você falou é um ponto bom, sacou? Eu acho que
Aí, nesse caso específico, sabe, se você tá... Porque aí também a gente tem que pensar uma coisa, eu acho que quanto mais um filme se vende como realista, mais risco ele corre de quebrar essa suspensão da descrença, né? E se o diretor, nós estamos falando de filme, mas pode servir para qualquer tipo de obra narrativa. Se o diretor, ou quem criou, foi esperto e ele quiser brincar com isso, sabe? Puta, mas isso aqui tem chance de ser real, sacou? Isso aqui pode ser verdadeiro. Ainda mais filme de terror, de suspense, aí se o cara souber lidar bem com isso, aí ele tem uma obra-prima nas mãos, né, cara? É que isso, você para pensar, é um problema muito profundo. Porque, bom, por um lado você tem o que você falou, será que é possível ou não é? Eu acho o seguinte, pra mim, assim, em geral, o universo vai ter algumas regras, certo? E ele vai obedecer essas regras. No momento que ele deixa de obedecer essas regras, tá? Aí já começa a incomodar. O segundo aspecto é o seguinte, se tem algo que eu convivo no dia a dia, e ele quebra esse algo que eu convivo no dia a dia, e a não ser que o diretor ou o escritor saiba fazer isso muito bem, ou como assim, um negócio absurdo mesmo aconteceu, ou totalmente improvável, assim, se ele não souber fazer muito bem, porra, vai ser extremamente desagradável. Eu nunca andei de salto, né? Mas eu imagino que deve ser um puto instrumento de tortura. Eu não consigo imaginar alguém correndo com a porra do salto, cara. Meu amigo. Eu já vi uma batida policial na Augusta, onde falar isso mesmo. Umas meninas do sexo masculino, elas corriam de salto, subindo o Baixo Augusta, na velocidade maior do que muito cara de tênis, velho. Não menospreze treinamento e obstinação. E necessidade, né? Mas o Paulo soltou uma coisa boa aí, eu acho que é interessante, né? Porque eu acho que um grandes problemas nessas narrativas é isso, porque o mundo, beleza, você pega qualquer cenário de fantasia, ficção, foda-se. Ele vai lá, e se for um negócio bem feito, ele vai, em algum momento, deixar claro quais são as regras daquele mundo, né? Ele falha justamente dessa incongruência dessa realidade interna, dessa inconsistência interna desse universo, né? Tanto que o Tolkien, né, do Senhor dos Anéis, ele não gostava desse termo, né, do suspension of disbelief, né? Ele achava que, na verdade, se você tem que suspender sua descrença, a narrativa não está bem feita, né? Ele falava, o que ele acreditava, ele chamava de secondary belief, né, de crença secundária, né? Ele acreditava que, assim, para a narrativa funcionar, o leitor tem que acreditar que o que ele está lendo é real, dentro daquele universo secundário da narrativa, né? Desse mundo fictício. Então, se a consistência interna desse mundo funciona, beleza, você conseguiu atingir essa crença secundária. Ele acha que, segundo ele, se você não atingir essa crença secundária, se a narrativa não for consistente interna, aí que você tem que ter a suspensão de descrença para forçar a barra, você tem que ter esse esforço consciente de descrer, sabe, suspender a sua descrença para acreditar na narrativa, né? Só que eu acho que é uma questão mais, sabe, do termo, né, do que qualquer coisa. Não, eu acho que é um problema que é extremamente difícil mesmo. Para e pensa, você tá num filme de terror, certo? Então você vê lá o monstro lá atacando ao pessoal lá, né? E geralmente é aquela coisa, o monstro aparece devagarzinho e ninguém vê o monstro, e você tá vendo. Qual que seria a reação se você acreditasse que aquilo fosse verdade? É a gritar, porra, sai correndo, né? E você vai no cinema e ninguém faz isso, tá? Mas se você for pegar a resposta fisiológica, cara, você tá com o coração batendo, você tá suando, e a gente consegue fazer isso, essa divisão. E é muito louco. E é impressionante. E é muito louco, né? Que você pegar, por exemplo, no início do cinema, né? Quando você botava aquelas exibições públicas de trem vindo, a galera saia correndo, né? Porque ninguém conhecia aquilo. Você não tinha essa suspensão da descrença. Você acreditava que o negócio era real, mas por falta de experiência com esse tipo de mídia, né? Mas o mais interessante, então, Paulo... pode ser que seja isso. Mas se você parar pra pensar, né, que a gente tá falando mais de cinema aqui, mas vamos pensar no teatro. O teatro, sem a suspensão da descrença, ele não funciona. Não, nada vai funcionar, entendeu? Nada vai funcionar. Então você vai... por exemplo, boa parte de comédia romântica, não sei o quê, você tem que ter um envolvimento com o personagem, entendeu? Você tem que gostar do personagem. Sim, exatamente. Mas como é que você vai gostar de algo que não existe? Não, mas é exatamente, por exemplo, você pega uma série qualquer aqui, tipo The Office, né? Você sabe lá que o Steve Carell é o Steve Carell, ele não é o Michael Scott, não é o personagem. Chame de suspensão da descrença ou de crença secundária, você tem que ter esse desligamento em algum momento, né? Ou essa quebra da crença da realidade factual, né? É inevitável. Mas isso não pode ser traduzido como fé. E aí a gente vai falar de uma realidade que na verdade era matematicamente possível, mas ninguém acreditava e aconteceu. Que foi aquela arrancada do Fluminense 2009, onde estava na lanterna
E faltando 10 partidas pro final do campeonato precisava ganhar 9 e empatar uma. Mas peraí, André. E fez isso, saiu de time, não vem com 2000. Tô falando 2009. Mas André, peraí, mas o Fluminense não é um time de torcida fictícia? Não, cara, isso é o Santos. Não, o Santos que não tem. O Santos tem um monte de gente que diz que torce, mas do Fluminense você é o único que eu conheço, cara. Tem uns caras que já morreram. E um que eu tenho certeza é Botafogo, velho. A torcida dele é absolutamente fictícia. São torcedores virtuais. Os fanáticos do Botafogo, né? Mas em 2009 o Fluminense fez a arrancada de último, conseguiu empatar o último jogo e se manteve na primeira divisão. Em 2010 foi campeão brasileiro. Ninguém acreditava. Isso diz mais ao nível do futebol brasileiro decadente do que qualquer outra coisa, cara. Na boa. E no ano seguinte, foi no ano seguinte que também já quase caiu e não caiu por causa da Portuguesa? Não. A gente foi campeão em 2010, depois 2012. Então, isso aí, cara. Aí depois teve lá a zica que o Flamengo fez com a Portuguesa. Infelizmente, a Portuguesa caiu e já era. Mas a culpa foi do Flamengo, isso aí tá documentado. Isso aí não é. O bom é que se a gente fizer um futebol do Quina do Mundo, aí fizer uma domingo de futebol do Quina do Mundo, dá pra convidar a Portuguesa pra jogar, cara. A gente tem grandes chances, hein? O Harry de goleiro. Cara, eu vou ficar de treinador só, tá? Ou de reserva, pode ser? Mas isso que eu queria chegar. Cara, você acreditar, de repente, em algo que não é possível, não é exatamente uma fé? Não é, porque ninguém acredita no negócio. É um estado emocional, cara. É isso que é o interessante. A gente se põe num estado emocional como se estivesse naquela situação. Eu acho que aquilo que o Januzzi falou do trem, das primeiras filmagens de ter o trem entrando e o pessoal ficando apavorado, a gente aprende a lidar com isso. Exatamente, algo aprendido. Então, por exemplo, por que a gente não grita? Porra, corre! Né? Não. Porque a gente sabe que não é pra fazer isso. E Paulo, eu acho que mais, né? Eu acho que até o André vai conseguir elaborar mais nisso, né? Como ele tem filha. Você vê a relação da criançada com televisão. Eles não têm essa suspensão de descrença, né? Eles veem, às vezes, aquilo como se fosse uma coisa real. Sacou? Mais ou menos. A minha filha agora tá com 6 anos e ela me perguntou hoje, papai, sereias existem? Aí eu falei, olha, existem na fantasia. Ela não, porque a minha amiga Júlia, ela viu uma sereia num aquário em São Paulo. E aí, se você for no aquário de São Paulo, porque obviamente vocês não foram, porque eu só fui... Eu já fui umas 3 vezes, velho. Não. Ultimamente, sei lá, porque eu tenho filha. Aí você tem lá realmente um aquário que umas meninas, elas se fantasiam de sereia e elas dão uma mergulhada no meio da galera que nessa hora fica louca. E ela tem certeza, a amiga dela tem certeza que viu. E minha filha acredita na amiga porque era super amiga dela. E eu falei, olha, existe na ficção. Ah, mas minha amiga viu no aquário. Então existe no aquário. Aí eu não vou ficar quebrando, sabe? Não existe não, filha. Tua amiga é uma mentirosa, entendeu? É a mesma história do Papai Noel com criança, galera. Eu acho que aí poderia ser um exercício de ceticismo, entendeu? Não é você dizer que é absurdo. E aí, será que existe? Como é que a gente sabe se existe ou não? Será que ela viu uma pessoa fantasiada? Aí acho que seria algo, uma oportunidade. Mas o que eu acho mais interessante com criança é quando elas brincam de fazer de conta. Boa. Que eu acho que é até mais relevante. E é o tempo todo. Criança pequena, uma certa idade, é o tempo todo isso. Faz de conta isso, faz de conta. E muda de um cenário pro outro automático, assim. Porra, e aí até que ponto elas acreditam ou não? Né? Aquela coisa, chega uma criança e você faz de conta que é um monstro e vai pegar. Ela grita, cara. Agora, ela grita e dá risada ao mesmo tempo, né? Ô Paulo, minha filha tem uns, 36 bonequinhos de pano, bonecas e personagens na cama, em cima da cama dela. E tem uma tartaruguinha do Procurando Nemo, que ela é de plástico mesmo, então ela é mais durinha. Aconteceu, ela tá doentinha, então ela se moveu muito durante a cama e derrubou muito essa madrugada. Aí eu fui pegar, mas eu fui pegando e jogando na cama. Ficou putaça, você está machucando, vai ter que pedir desculpa. Cara, tive desculpa pra 39 personagens. Porque eu machuquei. E assim, na boa. Você tá pedindo desculpa até hoje, né? Teve um que eu não joguei, que é um canguruzinho, que tem a mãe canguru,
que eu não joguei, ela falou assim, ainda bem que você não jogou o canguruzinho, porque senão a mãe dele ia te dar uma porrada na cara. Caralho. Falei, a porrada é com as pernas dela, eu já vi isso, papai. Dá uma porrada assim com as pernas. E eu tive que pedir desculpa a 39, cara, porque ela ficou realmente, e ficou brava comigo. Você não pode jogar assim mesmo, né? Porque acredita que tem ali e sabe que é de pano. Ela sabe que aquilo não é um ser vivo. Mas na fantasia dela, cara, ofende, sabe? Magoa. E aí, esse tipo de coisa você precisa realmente acreditar. Mas, e André, isso das crianças, o lúdico é incrível. Mas você acha, por exemplo, que ela tá falando mais velha, mas ela mais nova, você não acha que ela acreditava mesmo que alguma coisa dessa era real? Com certeza. Ah, então. Mas isso é a construção Exato. do cérebro, né, do lúdico da criança. E ela tem que acreditar mesmo. Né? Porque tem que viver numa vida de fantasia. Entendeu? A primeira vez que ela ouviu falar de ladrão, ela ficou uma semana perguntando: ladrão existe? E chorando. Existe. Aí não tem como dizer que não existe, entendeu? E aí eu vou falar uma parada meio merda aqui, que aí foi meio foda porque eu dei uma traumatizada na garota. Teve uma manifestação pró-presidente do Brasil, o atual. Pró-Chorume. Exato. E isso a gente também seria um tipo de suspensão da descrença, Nossa, cara, eu queria muito que fosse. Velho. A gente tem que entrar nesse assunto. Eu queria muito que fosse, velho. Meu Deus. Se fosse... Isso é completo. Se fosse, cara, como eu gostaria de suspender a descrença sobre isso, cara. Mas tudo bem. Não, e aí eu entrei numas que eu fiquei brincando com ela aqui no parquinho. Eu fiz ela descer pra andar de bicicleta. Pandemia, né? Precisava tirar a criança de casa um pouco, aí não podia sair pra rua e tal. E aí foi nesse dia, foi no domingo. E aí tem um buzinaço, uma galera tocando terror. E ela, o que é isso? Eu falei, não, são os... É o gado. É o gado lá fora. O que eles estão fazendo? Filha, nem vai lá, porque quando essa galera do gado te ver, elas vão arrancar tua máscara. Mano, fudeu. 12 minutos depois, eu quis ir até a sorveteria com ela, pra ela dar uma voltinha no quarteirão só pra pegar um sorvete. Não quis. Não, porque o gado vai arrancar minha máscara. Não vou. Aí eu falei, puta merda, eu sou o idiota. Mas, cara, mano, a gente tem que falar a verdade aqui. Eles adoram tirar uma máscara dos outros. Mas eu tentei dar uma brincada com ela, assim, sabe? Lógico. E acabei que eu traumatizei a criança, de verdade. É claro que é brincadeira, não é isso, gente. Pelo amor de Deus. Tem os céticos e tem os... que realmente acreditam e que realmente fariam alguma coisa dessa. Mas aí eu dei uma brincada e ela acreditou. Isso é um negócio interessante. Por quê? Dependendo do que você propõe a você, cara, eu já falei isso uma vez. Fala assim, é diferente eu virar pra você e falar assim, ó, Januse, entra comigo num projeto aqui. Seguinte, só que você venda teu carro, fazer um projeto aqui, eu precisava do dinheiro do teu carro, entra comigo. Bora, vende amanhã isso. Eu tenho certeza que vai dar certo. Tem a ver com investimento financeiro, com tecnologia, uma puta ideia que eu tive. Entra agora. Eu tô dando prioridade pra você entrar comigo. Aí você vai falar assim, vai se fuder, seu bêbado de merda. Agora, chega Elon Musk, chega um Jeff Bezos, chega um, sei lá, Steve Jobs quando vivo, alguma figura que tem sucesso e vira e fala assim, vende teu carro, entra comigo de sócio. E aí eu só dei esses exemplos, mas cada um tem o seu exemplo de credibilidade. Assim, é diferente. E aí, às vezes, a gente acredita porque o emissor é uma pessoa que você confia. Vende o seu carro. Eu não sei, cara. Assim, vende o seu carro. Se o Elon Musk vier pedir o meu carro, cara. Não, mas é que assim, vende seu carro, que você vai investir nessa parada, você só vai ter que vender umas 6 cestas básicas por mês, por dia, e as pessoas que vão vender a cesta básica vão vender também a cesta básica, e no final você vai ficar ricão, cara. Pra isso você não precisa apelar os... Não, mas aí André, eu acho que você entrou uma boa, mas você acha que pra galera que, por exemplo, que cai num esquema de pirâmide, né, não tem uma suspensão de descrença aí também? Porque você para pra ouvir, claramente que a porra é golpe, sacou? Mas às vezes a ideia... Ganância, cara. Mas às vezes a ideia de você ganhar grana... Não precisa ganância. Mas é uma suspensão de descrença. Eu acho que eu não sei, é isso mesmo. E se for isso, você acredita em coach agora? Você acredita em, sei lá, algoritmo religioso que notoriamente quer um pix? Sei lá, não sei se essa é o termo, eu não sei se é a seara do nosso assunto. Zoei aqui, cara, porque aí são circunstâncias diferentes, né? É relevante, mas ela é tangencial, porque quando a gente tá falando suspensão da descrença,
né? A gente tá falando algo bem concreto, cara, que é o cara sabe, é uma porra do filme e não é de verdade. Eu não tô falando, por exemplo, sei lá, aqueles QAnon, né, que nem teve agora, cara. Vocês chegaram a ver essa história aí? Os caras foram se reunir porque o Kennedy ia aparecer e falar em público. E não foi um cara maluco, não. Foi tipo milhares de pessoas foram lá em Dallas, no Texas, pra ouvir lá, ver ele saindo lá pra conclamar o Trump presidente de novo. Umas coisas loucas desse tipo, entendeu? Mas, novamente, isso aí, eu não sei o que acontece com a cabeça dessas pessoas, tá certo? Não, e o curioso é o seguinte, quer dizer, acaba o bagulho, o cara não aparece, eles abandonam tudo? Não, eu vou inventar uma outra teoria aí pra justificar. Mas isso tem uma diferença fundamental, que é, a gente vai no cinema ver um filme, sei lá, da Marvel, e você vê o bagulho, entendeu? E você se entra emocionalmente no negócio. Porra, eu não sei, eu nunca acreditei em nenhum super-herói da Marvel, DC ou qualquer coisa parecida. Assim, novamente é uma história que eu já contei antes, mas eu já conheci algumas pessoas, uma pessoa, na verdade, que acreditava que era uma princesa da Disney. Realmente acreditava, mas tudo bem. Não, cara, eu não tô dizendo que você tá mentindo, cara, mas porra. O problema, cara, não dá, não dá. Mas é um problema já psiquiátrico, né? Tudo bem. Mas beleza. Mas vamos voltar, porque a gente tá falando assim, porque beleza, a gente brincou aqui um pouco, mas essa questão da narrativa, sabe, de você entrar no mundo, é justamente narrativas de ficção. E aí eu lembrei do nosso episódio do Interstellar. E eu acho que um dos pontos de incongruência que a gente tem, pra mim, é justamente isso, né? O Interstellar se vendeu como um filme muito realista, e aí que é o risco, né? Quando você faz um filme muito realista, você se vende como algo muito realista, com uma premissa supostamente muito realista, então você tem um risco mais alto de quebrar a suspensão da descrença, sacou? Só pra gente voltar aqui no gancho da narrativa. Não entendi o Interestelar. Não, sim, fora que É verdade. Só um churuminho de filme, mas tudo bem. O amor tá falando na tua prateleira de livros, é isso? Não, cara, pô. Eu acho que aí é coisa de psiquiatra, hein, cara? Vamos falar de Interestelar. Aí, galera, apoia o Quina do Mundo pra gente pagar o terapeuta do André, velho. Tá foda o negócio aqui, velho. E, aliás, eu tava olhando aqui várias coisas que a gente já falou, vários episódios. Você falou que a Non, por exemplo, foi o episódio 17 do Kina. A gente já falou sobre Interestelar. A gente já falou sobre teoria da conspiração. A gente já falou sobre UFO, extraterrestres, terra plana, vários assuntos. Então acho que esse assunto que a gente tá falando hoje, na verdade, a gente uma revisitada a maioria dos episódios que a gente já colocou. De certa forma, sim. E a gente falou sobre ficção científica também. É que assim, essa suspensão ela não funciona só pra ficção científica, né? Você pega qualquer tipo de narrativa, um romance policial, um filme de terror, o que você quiser, cara, né? Um drama, você tem que ter. Como o Paulo falou, é inevitável. Tá aí. Aí tem um filme que... Vou falar de um filme aqui que não vai ser indicação, porque a gente vai falar sobre ele aqui. O Exorcismo de Emily Rose. Esse foi baseado em história real. Aconteceu, sim. Esse filme mostra a história de Emily Rose, enfim. Nem vou dar spoiler. No final... já vou dando spoiler. O padre que fez o exorcismo nela, que depois ela morreu, foi julgado num tribunal de verdade, se é verdade, porque ele tinha matado a menina pelos rituais de exorcismo que ele tinha feito. Só que ele tinha as gravações do exorcismo em áudio. E a pena dele foi não ter pena nenhuma. Você é culpado, mas não vai ter pena não. Não vai ser preso, não vai ser excomungado, sem nada. Porque os áudios mostraram, sei lá, convenceram a corte que o cara realmente agiu conforme o livro que ele seguia. E, cara, me caguei nesta merda. Acreditei de verdade que... Você ouviu os áudios? Eu vi no final do filme, ele coloca os áudios inteiros. Cara, olha, eu vou te falar. Há uns 15 anos atrás, quando eu comecei a entrar nessa coisa de ceticismo aí, e vinha o pessoal falando, e aí foi quando começou a ter internet com vídeo, não sei o quê, veio o pessoal falar de exorcismo, olha, porra, e eu vi o bagulho, entendeu? Era tosco, entendeu? Só o cara que tá naquele negócio vai acreditar em qualquer coisa desse tipo.
tá? Então você põe lá, os caras edita o áudio, põe lá no final do filme que você já tá todo pensando no negócio, na boa, cara. Eu quero ver se você vê o áudio, vai ser... você não vai ouvir porra nenhuma. Não, mas eu fiquei na dúvida aqui, mas o que do áudio que você achou que era convincente? Era, sei lá, uma voz? Não fui eu. Foi não, mas o que era áudio... o que era interessante do áudio, assim, realmente, que dava um tom sobrenatural? É porque nesse filme são todos os demônios que estavam possuindo a garota, inclusive Lúcifer, vários demônios, inclusive Lúcifer. Mas o que era voz, cara, diferente? Era voz. Não, porque assim, tudo, André, porque modulação vocálica é uma coisa que a gente faz, mas eu posso fazer assim. Eu vou comer o seu olho, seu filho da puta. E é uma modulação vocálica que eu faço aqui. Tem várias religiões que é falar em línguas. Existe isso. Então... Existe isso, tá? O que o Paulo falou é certinho. E aqui eu não tô dizendo que era real. Eu tô dizendo que eu acreditei. E o Paulo tá certíssimo. A narrativa do filme foi me levando a um final onde eu falei, qual é? Aí vamos mostrar os áudios reais. E aí, a maneira como você constrói a história e depois você coloca um elemento verídico, depois de provavelmente muita fantasia ali, faz com que no final das contas eu tivesse acreditado. Não acredito mais, mas acreditei. Me caguei muito, não me cago mais. Mas isso eu acho que é o cerne disso. O filme me fez acreditar a um certo ponto que eu falava assim, eu tô quase acreditando. Aí o cara me manda o áudio real. Aí eu acho que eu acredito nessa porra, mano. Eu acho que tem várias coisas aí. Depois eu parei de acreditar. Mas tem várias coisas aí, tem várias coisas. Porque assim, primeiro que eu acho que a ficção, por mais bizarra que ela seja, ela nunca mais vai ser mais bizarra do que a realidade, né? A gente bem sabe, vendo a política brasileira hoje, meu irmão, é uma narrativa mais, nonsense que a gente poderia imaginar. E às vezes, não sei se seria pela suspensão da descrença, mas essas narrativas fictícias influenciam a gente, né? Nas coisas que a gente acredita sobre o mundo real mesmo, né? Mas eu não sei se é pela descrença, né? Às vezes a narrativa te afeta, ela te influencia emocionalmente, intelectualmente, sacou? Então não tem muito como fugir disso, né? Por isso que eu acho que fé tem muito nisso. Tem muito a ver com o que a gente está falando também. Se você já entra num contexto literário ou num contexto, sei lá, cinematográfico e tal, e você já está imbuído de uma fé, pregressa, você entra acreditando. E aí é o perigo da política. Aí é o filho do governador da Bahia que vira prefeito de não sei aonde. As pessoas acreditando que, se é apadrinhado desse cara aí, então ele é bom. E aí você entra na história dele. É a história dos caminhoneiros há um tempo atrás, comemorando aquele ato. Mas é acreditar no negócio. Mas como a gente tá falando aqui de ficção e quebra... você tá falando que esses caras estavam chorando, né? Exato. O Chorume tinha assumido o poder, tinha fechado o STF, e aí os caras chorando assim, né? Comemorando. Fizemos parte da história. Aquilo foi patético. E era um áudio merda de um imitador barato no WhatsApp. Mas, André, o que você falou faz todo sentido, porque se você pegar essas narrativas do que o pessoal chama de pós-verdade, por bem ou por mal, é uma narrativa. E pra você cair nessas narrativas de pós-verdade, você tem que ter muita suspensão de descrença, sacou? É verdade. Eu não me surpreendo muito de que narrativa ficção, use a mesma técnica que charlatões e vigaristas e cultistas, né? Tá brincando com a emoção das pessoas. Isso aí pra mim é a mesma coisa. É lógico que no cinema você vê. Você vai lá, você se diverte e vai embora. Acabou. Teve algum caso assim que vocês realmente se envolveram? Algum filme, alguma coisa assim, que afetaram vocês, assim, pelo menos momentaneamente, forte? Mas que fizeram tomar uma atitude, alguma coisa assim? Não, assim, no momento, assim, cara, se realmente... eu vou te contar, tem um filme, eu acho que o nome do filme é Enterrado Vivo. Puta certo? Que o pariu. Sei qual é esse filme. Eu lembro desse filme, cara. Eu assisti. É um filme de um diretor espanhol, os caras no Iraque, o caminhoneiro no Iraque, aí ele acorda dentro de um caixão lá enterrado, né? E tem um celular, certo? Cara, eu vou te falar, eu fui assistir o filme, né? Sem sacanagem, cara. E o filme começa no escuro, e o cara falando, fazendo barulho, assim, batendo na parede, assim, não sei o quê. Né? Aí ele consegue achar o celular, tem a luzinha, ele começa a ver, tá? Os primeiros 15 minutos eu passei mal, cara. Foda. Eu já ouvi gente falando a mesma coisa.
Passei mal, assim, foi uma experiência horrível. E o curioso é o seguinte, chegou um certo momento e falei, não é possível, cara. Eu tô aqui no cinema com a pipoquinha aqui, numa boa, né? Isso aqui não é real, cara, entendeu? Vamos parar, eu preciso me controlar aqui. Aí eu consegui, assim, devagarzinho, consegui manter assim. Fiquei tenso o filme inteiro, mas os primeiros 15 minutos foi de ter ânsia de vômito, cara. Passei mal mesmo, cara. Mas, cara, você vê que interessante. Você teve que fazer um esforço consciente pra se desprender da parada. Né? É muito louco isso. Não. Eu ia sair do filme. Porque eu tinha decidido sair do filme. Eu ia sair do filme. Eu falei, não é possível, cara. Porra, eu sou um marmanjo, cara. Eu sei que isso é ficção, cara. Isso aí não pode estar me afetando assim, né? Sabe onde eu vi isso acontecendo? Não foi comigo, mas eu vi isso acontecendo no cinema. E aí, cara, o filme... imagino que pelo que a gente conversa, vocês devem cagar pra esse filme. Paixão de Cristo. Do Mel Gibson? Do Mel Gibson. Que é o relato lá da última saga de Cristo, né? Cara, esse filme tem seus créditos, cara. Eu acho que o pessoal massacra demais ele. Não, o que eu vi no cinema... marmanjo saindo do cinema chorando antes de terminar o filme, não aguentou ver aquela sessão de tortura, e é uma sessão de tortura. Eu já contei aqui várias vezes a experiência que eu levei minha filha dentro de uma igreja católica aqui em São Paulo, e ela saiu de lá totalmente destruída, sentou no chão na rua, e eu precisei consolá-la porque ela falou, cara, o que aconteceu? Não, crucificaram ele, deixaram ele morrer. Mas deixaram por quê? Então assim, tudo bem, quem acredita ou não acredita, mas eu vi marmanjo saindo chorando no meio do filme, o cara não aguenta. Porque já leu a Bíblia, já sabe a história, entende o que foi, já viu outros filmes, mas do jeito que o Mel Gibson... não sei, na minha opinião, ele não leu a Bíblia, não conhece a história, pra mim é mais tá por aí, tá? Mas por aí. Casos, né? Não, mas isso que você falou é interessante. Não aguentou. Mas é do... Saiu chorando e falou, não quero ver isso na minha frente. Quero imaginar como foi, entendo o que é sofrimento, mas não quero. E saiu de lá, foi direto pra votar no cara que é a favor da tortura, né? Não, assim, mas isso é muito interessante, por porque esse é o mesmo cara que, às vezes, ele vai ver os filmes, tipo aqueles filmes que eles chamam de torture porn, né? Que é Hostel, Saw, sabe... Que mostra a galera sendo torturada, desmembrada lá, escrotão, nojento. Eu detesto esse tipo de filme. É um horror. Mas o mesmo cara que vai ver esse tipo de filme vai achar massa, sacou? Ah, que legal e tal. Mas por quê? Porque pra ele tem aquela ligação emocional da fé dele lá, sei lá, com o filme, sacou? Não tô falando que esteja errado, mas pra ele ver lá o salvador dele lá sendo torturado é foda, né? Mas ver a pessoa, o turista sendo desmembrado ou fazendo centopeia humana, tá tudo bem. Centopeia humana, aí fudeu. Mas ó, vocês assistiram esse cara, não, esse tipo de filme eu não gosto de ver, cara. Primeiro que eu acho que não adiciona nada, não adiciona nada pra mim. Pra mim Mas vem cá, já que a gente tá falando de filme mesmo, vamos fazer umas perguntinhas aqui. Por exemplo, que filmes vocês acham que realmente você estava assistindo, tava legal, aí de repente veio algo que te tirou da narrativa, te quebrou? Eu dei um exemplo que eu acho que é muito bom, assim, que foi pra várias pessoas, do Batman contra o Super-Homem lá. Assim, porra, tudo bem você acredita os caras quebrando porrada, mas, porra, vocês têm a mesma mãe com o mesmo nome e você falou o nome da sua mãe nessa hora que eu ia te matar. Porra. Porque aquele lance, sacou? Você pode acreditar que nego ressuscita dinossauro. Cara, isso pra mim faz sentido. Isso pra mim faria sentido. Tudo bem, mas assim, mas foi uma coisa que desse filme específica que pra muita gente quebrou a magia do filme ali. E fora que eu acho que a narrativa desse filme inteiro é péssima, mas tudo bem. Eu vi um caso, né, que eu achei curiosíssimo. O André falou do Procurando Nemo, né? O cara matou o filme pro cara, certo? Não é o peixinho falando, o peixinho não sei o que, nada disso. Foi a hora que o peixinho tossiu. Boa essa, boa. Como você tosse se você não respira? Caralho. Mas esse que é o lance, sacou? Porque, por exemplo, você pode acreditar na porra que tem uma escola secreta de magia, os caralho, mas não que, sei lá, o cara ressuscitou o dinossauro, porra, ressuscitou o dinossauro, massa, mas que o dinossauro teve um AVC segundos antes de morder o protagonista, sacou? É foda, mas se caralho, no dia que você... Não, tô imaginando aqui. No dia que você tirou isso. Imaginei aqui. Isso é o Deus Ex Machina, né, praticamente, né? Sim. É o escritor que surge lá pra salvar o dia, né, assim. Exatamente. Deus Ex Machina é isso, né? Quando você tem você vê algo totalmente fora da narrativa que resolve as questões do nada, né? Eu sou bem honesto, cara. Eu consigo aceitar muita coisa no cinema.
Você aceitou Interstellar, cara? Você aceita qualquer coisa, velho, mas tudo bem. Toma no teu cu, Janus. Então, eu consigo aceitar bastante coisa, cara. Mas, por exemplo, teve aquele filme Velozes e Furiosos. Certo? Cara, eu não assisti meio. Não assisti. Eu assisti, eu me divirto, eu não assisti meio. Eu não tenho orgulho, assim, né? Eu me divirto, eu gosto de ver aquelas coisas absurdas. Eu me divirto isso sabendo que é absurdo. Mas tem coisa, cara, que é absurda e, porra, não dá, entendeu? Então é um cara que eles estão no avião, indo pra um lugar lá, tem uma missão em algum lugar lá no meio do nada lá, e eles saem do avião, pulam com um carro de paraquedas. Beleza, aí os carros vão cair de paraquedas e assim, aquela coisa, um cara tem medo de voar, então fica lá. Então assim, não é que todo mundo sai ao mesmo tempo. Não, eles saíram tudo, sei lá, foi 3 minutos até todo mundo sair. Então imagina, o avião andando, cara, aí já foi 3 quilômetros, né, ou 10 quilômetros de distância, mas tudo bem. Aí os caras caem dos paraquedas de carro. Veja, o pessoal solta tanque de guerra de paraquedas, isso é algo normal, né? Ele cai, cara, assim, alinhado com a estrada na direção certa. Então é chegar no chão e pisar no acelerador, né? Porra, não tem um bicho que o paraquedas vira um pouquinho, né? Sai, e não é uma estrada, não é um retão, essa estrada de serra, sabe? Pequenininha. Uma faixa pra cada lado e tudo fazendo S, assim, em curva, né? Porra, todos caem em diferentes pontos, cai tudo certinho. Falei, cara, o que é isso? Não, mas assim, cara, o que eu vou falar, você pegou um filme de ação, sacou? Eu acho que filme de ação é o que menos corre o risco de quebrar o suspension of disbelief, né? Você pega, tudo nele é feito pra ser over e absurdo. Aí eu lembrei... Não, eu concordo, mas, cara, mas você tem que justificar de algum jeito, não, mas o Paulo... Não é? Então... Eu vou pegar, por exemplo, lembra aquele filme True Lies com o Schwarzenegger? Lembro. Né? Esse filme é sensacional porque ele é absurdo do início ao fim. Ele não se leva a sério. Mas aí uma coisa também que a gente não mencionou é o tom do filme. Ele é um filme que do início ao fim não se leva a sério. É um filme que, meu irmão, é descrachadão. E tem uma cena, não sei se você lembra, que a menina ela tá tentando tirar uma arma da bolsa, esqueci o nome da atriz, e é uma Uzi, eu acho. A arma cai da mão dela, e a arma sai caindo de uma escada, metralhando, é famosa, e mata todos os vilões, sacou? Mata todo mundo. Você vai tiro pra todo lado, mas só mata os caras lá que tem que matar, sacou? Novamente, né? Eu acho que aí o criador, o diretor, é um cara que soube explorar isso bem. Filme de ação, velho, se você levar minimamente a sério, é um problema. Mas aí, novamente, pode ser, por exemplo, nesse caso do filme do Velozes e Furiosos, eu não vi esse filme, pode ser uma questão de tom. Não, me incomodou. Não, veja, tem outra cena, não sei se é no mesmo ou em outro, né? Que assim, é absurdo. O cara tá numa daquelas torres dos prédios mais altos do mundo, lá em Dubai, não sei o quê. Ele vai de um prédio de carro, eles têm que roubar um carro específico, eles pulam de um prédio pro outro. Beleza, eu aceitei, assim, absurdo. Mas, cara, é que isso é demais, entendeu? E não precisava nada disso. Porra, faz o bicho cair, rolar e aí cai de maneira certa na estrada, né? Só pra contrastar, tem um outro filme que eu acho engraçadíssimo de ação, né? E uma cena parecida que, porra, que eu achei demais. É aquele Esquadrão Classe A. Uhum. A-Team. Porra, era da minha infância, cara. Quando eu tinha 7, 8 anos de idade, o PA era meu herói, né, cara? Então, PA, né? Porra, Mr. T, cara. Mr. T, grande. Sabe que ele teve problema no pescoço por causa daquelas joias que ele usava, né? Sério? Ele teve problema cervical por causa do peso ele usava um monte de joia, né? Aí eles estão num avião e aí o avião está sendo derrubado. E dentro do avião tem um tanque de guerra. Eles entram no tanque de guerra, né? E vão de paraquedas. Resolveu o problema. Aí os caras vão lá, um drone corta vários dos paraquedas. São 3 paraquedas, tipo, corta 2. Eles estão indo rápido demais. E aí vai morrer, né? Vai cair no chão, vai morrer. Aí eles pegam o tanque de guerra, tá certo? E os drones ainda tentando matar os caras. E aí eles pegam o tanque de guerra, pegam a artilharia e começam a tentar derrubar os drones e, ao mesmo tempo, navegar o bicho com o coice do tanque de guerra pra cair num lago. Né? Pra cair num lago, tá certo? Assim, é absurdo também. Mas, porra, pelo menos tem alguma consistência interna, assim. Ele tenta justificar pra você, né? Aí tem a cena que eu achei rouba. Ele sai do lago com o tanque de guerra, né? Aí tá o maluquinho lá e pergunta pros 2 alemães ali: e aí, qual que é o caminho pra Berlim? Né? Que eu achei, quem conhece um pouco de história de Segunda Guerra Mundial vai entender a linha, né? Mas, porra, assim, ele justificou. Então a cena é muito parecida, cara. Você tem que dar uma... Não é só simplesmente, vamos fazer o bagulho e cai ali e acabou. Não, mas cara, não dá certo. Então, mas, Paulo, mas eu acho que é a questão também, né? Novamente, eu acho que volta a questão do tom, né? Depende do tom que o filme quer vender.
o filme, ou o que seja, ou essa questão, assim, dessa incongruência da realidade. Às vezes eles tentam explicar demais uma coisa que não merece explicação, ou às vezes não explicam algo que tinha que ter sido explicado, sacou? Pra fazer sentido, né? Eu vou dar um exemplo também de outro filme, né? Lembra do Gremlins? Sim. Lembro. Eu acho um puta filme massa, sacou? Da sua época. Puta filme, divertido. puta filme. Meu amigo, nada no filme faz muito sentido. A premissa é absurda e totalmente incongruente, mas o filme é ótimo, sacou? Mas, novamente, ele soube lidar. Ele explicou o necessário ali pra entender e o resto meio que foda-se. A piada que o pessoal contava era: você não pode alimentar o bicho depois da meia-noite. Porra, então você pode alimentar ele nunca, né? Porque é sempre depois da meia-noite, né? Mas exatamente. Agora, e é meia-noite. Exatamente isso. É meia-noite às 5, meia-noite às 6, beleza. Aí chegou assim, tudo bem, que fuso horário? Exato, né? Mas você vê, novamente, né? Se você for explorar muito isso aí, você perde a graça do filme, né? É um filme que não pede isso, né? O tom dele é tão, sabe, escrachado, né? Se eu for parar pra pensar, pega qualquer filme de paródia, qualquer filme do Mel Brooks, por exemplo, que é absurdo. Ou esses filmes mais clássicos de comédia, né? Tipo Airplane, os Loucademia de Polícia. Eu nunca curti muito. Cara, eu gosto, né? Mas eles apelam muito pro nonsense também, né? Monty Python também apela muito pro nonsense. Mas, novamente, dentro dessa lógica doentia do filme, aquilo faz todo sentido. Tem um filme que você falou do Arnold Schwarzenegger, é um filme muito foda, chama O Último Grande Herói. Boa, Esse excelente. Porque é realidade com ficção, e aí depois, durante o filme, a realidade se funde com a ficção. É o menino que porra, problema com a mãe, com a família, enfim. E ele tem o grande herói, né? É o filme do Arnold Schwarzenegger. Ele é o grande herói. E um ticket mágico lá, num cinema de um senhorzinho, ele acaba entrando dentro do filme. E aí ele tenta convencer o Arnold Schwarzenegger, dentro do filme, que ele é um personagem do filme. E ele explica, tá vendo? Olha só tem mulher gata. No filme é impossível isso acontecer. Todo mundo aí. Mas é aquela ali, não sei o quê. Até uma hora que o filme apela, que dentro e o Arnold Schwarzenegger é um policial, dentro da delegacia de polícia aparece um personagem de desenho, uma raposa, alguma coisa assim. Ele fala, caralho! Tem um desenho. Tá, uma raposa de desenho. Ele fala, não fale assim do Michael, ele é um dos melhores policiais daqui. E aí o moleque vai tentando convencer o Arnold Schwarzenegger que ele é um herói de ficção, e ele chega num momento do filme que ele convence. E aí fudeu, porque o cara deixa de ser um herói. E aí ele tem que desconvencer, fala, mano, mas eu acredito em você. E aí é o lance de você tirar o herói de ser herói e depois voltar por necessidade, porque se o cara não foi herói que... puta porra. Esse filme tem uma cena que é massa, né? Quando eles muito bom. Quando eles voltam pra realidade, né? Ou rola uma perseguição, né? E o Schwarzenegger dá um tiro no carro, né? Ele acha estranho. Eu dei um tiro no carro porque o carro não explodiu. Exatamente. Outro que é bom nisso, mas novamente, filmes que não se levam muito a sério. Esse é muito bom porque ele mexe um pouco nessa metanarrativa. Mas outro que é bom de ação, desses que não se leva a sério, assim, não vou dizer que é um filme incrível, mas ele tem essa característica interessante, é aquele The Expendables, né? Que juntam todos os caras de ação possível aí, Schwarzenegger, Stallone, os caralho aí. Meu amigo, do início ao fim, absurdo de cena de ação bizarra rolando, sacou? Novamente, não digo que sejam filmes especialmente bons, mas são filmes que eles sabem o que eles são. Eu sou um filme de ação tosco e não sou sério. O negócio aqui... eles pegam todos os chavões de filme de ação ao mesmo tempo. E pegando os mesmos personagens, né? Fazendo o mesmo papel, praticamente, né? É quase uma homenagem, né? Esse tipo de filme, né? É uma homenagem a esse tipo de filme dessa época, né? O filme de ação dos anos 80. Né? A gente podia falar também de série, né? Uma coisa que eu tava pensando agora... Então, por exemplo, novela. As novelas brasileiras, né, as mais antigas, mas até as mais recentes, é que eu não acompanho, mas falam que até que elas têm uma qualidade narrativa muito boa, né? Mas se você pegar, por exemplo, algumas novelas mexicanas, essas novelas que são baseadas só no choque, né? Tipo, você tá me traindo com meu irmão. Não, mas não é seu irmão, é seu clone, sabe? Então, essas coisas super absurdas, as coincidências. Essas novelas, elas sobrevivem nesses choques absolutamente absurdos. Mas, ao mesmo tempo, eles são coerentes com a realidade interna que você propôs ali da porra da novela. Então, eu vou falar para o seriado, a gente sabe que eu gosto de Star Trek, né?
E um dos problemas do Star Trek, quando era ruim, era o Tecnobabble. Ou seja, você tem um problema sem solução, né? Aí o cara inventa na hora uma tecnologia, vai lá e resolve o problema. Agora, qual que é a dificuldade nisso? Porra, você resolveu o bagulho e essa tecnologia nunca mais aparece, entendeu? Eles esquecem daquilo, aí vai ter outra vez, vai ter um episódio parecido. Porra, por que você usa aquilo? Ele não vai, né? E talvez o mais culpado disso aí foi aquela Voyager, porque eles arranjavam um jeito... Eles estão perdidos na puta que pariu, entendeu? Vai levar 70 anos pra voltar pra casa. Eles arranjam um jeito de ir lá, usam um pouquinho, aí inventa um motivo pra não usar mais e esquece. Falei, porra, então para, já tem problema de tecnologia, então o que eu faria? Para aqui, pega um planetinha numa boa vizinhança, com o pessoal legalzinho, as minas gostosinhas, o pessoal gente boa, não sei o quê, para lá, desenvolve a tecnologia, fica uns 5 anos desenvolvendo a tecnologia, e vai embora e resolve o problema, né? Ah, cara, mas Star Trek Isso é famoso... Isso me incomodava muito, então, cara. mas Star Trek é famoso por incoerência interna absurda, né? Às vezes não é nem de episódio pro próximo... de que foda-se, você falou, você esquece o negócio, finge que não existiu e tá tudo certo. Pô, mas isso é foda, né? Eu falo de bom, assim. Cara, é muito bom. Ficção científica, enfim, esse tipo de entretenimento é sensacional. Como o Janus falou agora, pô. Cara, nada é tão absurdo que supere a realidade. E aí é por isso que a gente vai atrás de alguma coisa fora da realidade. Que é entretenimento, é desopilar. Fala, mano, cara... ninguém sente a dor que eu sinto. Aí você vai e vai atrás de um entretenimento que você se permite voar. É como se fosse dadas as proporções, uma viagem de ácido lisérgico, entendeu? O cara se permite entrar numa alternativa cerebral. Não, mas esse é o ponto bom. Altera um pouco. Não, mas isso tem um aspecto interessantíssimo que você falou agora, que é o seguinte, né? Vamos pegar essa coisa de voar. Porra, durante décadas... isso foi assunto exclusivo de criança, tá certo? A gente tá falando nos últimos, sei lá, o primeiro filme sério de super-herói, né, que teve um público um pouco maior e mais amplo, foi o Super-Homem lá de 78, o Christopher Reeves, né, o Super-Homem, tá certo? Mesmo assim, foi uma exceção. E aí você começa a ver, a partir de 2000, que começa a você ter adultos consumindo isso aí, em grandes quantidades. E é aí que entra o negócio. Eu acho que além tem o que você falou aí, tem outro aspecto, que é justamente, porra, se a gente imagina uma coisa muito diferente da realidade, todo mundo vai achar absurdo, e aí tem um quebra de paradigma e você não consegue aceitar o negócio. Então a gente só consegue avançar devagarzinho, tá? Então a partir do momento que as crianças que cresceram com Superman lá, aquele lá, cresce, aceita mais, vai não sei o que, vira adulto, agora já é normal. Pega, sei lá, meus pais não se interessam por isso, nunca tiveram interesse nenhum, pra eles é absurdo, tá? E agora qualquer um da nossa idade já não tem muito problema, pode não ser fã, mas é normal. Então tem um aspecto assim, a gente avança devagarzinho. São baby steps, né? E aí vem um alerta, tá? Eu falei isso com a minha filha várias vezes. Você não voa. Mesmo que você esteja fantasiada de super-herói, não voa. E eu tô falando isso sério agora. Dá uma pausa na brincadeira aqui, e é verdade. Você tem que falar com seus filhos. Não adianta o personagem que você invente na sua cabeça, não voa. Mesmo que você acredite, você não voa. E se você pular por uma janela fantasiado de qualquer coisa, você vai morrer. Nunca mais vai ver papai e mamãe. Isso é muito sério. Porque isso me preocupou durante um tempão, quando minha filha acreditava que era sininho que podia voar. Entendeu? Isso é muito foda. Então, pra falar, cara, é sério. É sério. Então, crianças, se forem brincar, brinquem de princesa, que não tem perigo nenhum. Não, pô. A Sininho faz parte de castelos e princesas. Ela tá dentro de uma realidade. Sininho não é do Peter Pan, cara? Não, mas entrou na. Sininho aparece em vários. A fadinha. É que agora entrou no monopólio Disney de entretenimento, então. Não, ela é uma fada. E, cara, é sério, falem, não é brincadeira. Não é brincadeira, porque isso me deixou em pânico durante um tempo. Imagino, porra. É sério. Eu imagino, cara. É engraçado, mas é terrível. Porque é bonitinho ela pensar que vai voar e pulando de cima do encosto do sofá pro sofá. Só que pra isso sair numa varanda ou por uma janela, já teve casos de gente achando que era criança achando que era super-herói. Tem casos terríveis, cara. E eu imagino. Não é brincadeira. Criança com um amiguinho, né? Um fala uma coisa, outro quer fazer mais, e aí tem uma realimentação positiva e dá uma cagada dessa, né? E aí é uma discussão, assim, pô, até que ponto a gente tem que deixar as crianças acreditarem na fantasia?
A gente não é especialista de porra nenhuma. Sabe, em relação a isso? É porque tem alguns personagens que são nocivos pra criança. Então, o Hulk então você tá querendo dizer o seguinte... é então violência pura. Então você tá querendo dizer que, tipo, na Páscoa, né? Coelhinho da Páscoa. Chega na hora do almoço, tem coelho assado o coelhinho com a maçãzinha na boca pra acabar, ó. Ó o coelhinho da Páscoa aqui assado, porra! É isso que você tá dizendo, porra? Só caga chocolate da Lacta, maluco. Qual é o problema disso? É um coelho Não, que mas você caga- quer dizer então que a gente tem que caga um exterminar o chocolate. coelhinho da Páscoa pra Não sei não, cara. Não sei não. assassinar o Papai Noel, é isso que você quer dizer? Tinha um shopping lá no Rio que tava. Tinha um shopping no Rio que o coelhinho da Páscoa tava cagando bastante em Copenhague, cara. Eu acho que esse coelhinho cagava ouro, hein? Opa, dinheiro. Ou era ouro ou era Rachadinho, laranja? filho. Não lembro. Mas tudo bem. Eu acho que era uma laranja de chocolate. Não, mas Suco de laranja com flocos de ouro. Pois é. E muito cheiro de cocô. Mas você tá querendo dizer o quê? Que a gente tem que, pra criançada, a gente tem que... Claro, tô brincando assim, sabe? Eu não sei. A gente precisava realmente de alguém, de algum profissional que pudesse colaborar com isso, cara. Porque, na boa, até que ponto você tem que limitar a criatividade da criança em relação a uns perigos reais? Ou se é só para... Eu tô falando aqui, eu comecei falando, eu não sou profissional da área. Ninguém é preparado para ser pai ou mãe, qualquer coisa que valha. E aí, claro que a gente passa uns traumas e umas preocupações da nossa cabeça para a cabeça das crianças. Porque nós somos imperfeitos. Eu não sei. Então, como eu não sei, eu já vou na precaução de podar uma certa, sabe, criatividade E aí eu não sei se é bom ou ruim. Me deixa mais tranquilo saber que minha filha sabe que ela não voa. Imagino, cara. Cara, eu não sei. Por que isso seria podar criatividade? É que tá o negócio, cara. Se ela saísse e voasse, isso seria criativo. Mas não vai acontecer, cara. Não sei, isso aí pra mim não tem nada a ver com criatividade, cara. O brincar pode ajudar, mas você dizer que não é verdade, acho que até incentiva. Sim. A criatividade. Nossa, é um ponto interessante. É mais no sentido assim, olha, é um puto exercício, cara. Será que é verdade ou não é verdade? O que é verdade e o que não é? Por que é verdade e por que não é? Epistemologia aí. Pô, mas aí também não... epistemologia. Mas isso não é podar um pouco? Cai na real? Pô, seria até positivo você saber o que é fronteira da realidade e não realidade, entender... Esse processo de entender é pra você conseguir criar algo novo. Na verdade não, acho que a gente tá entrando na cabeça de quem é criativo em relação à ficção científica. Quando disseram, tudo bem, cara, eu entendo que quem criou, criaram Star Wars, Star Trek, sabiam que não era realidade. Eram adultos conscientes que criaram algo pra, né? Mas eu acho que não é só pra ficção científica nesse sentido, né? Criatividade pra qualquer tipo de narrativa interessante. Narrativa fictícia, né? Se você pensar, científica, fantasiosa. Se você lê o Corvo de Edgar Allan Poe e depois você lê a biografia dele, o cara sofria de pesadelos, ele vivia uma vida bosta, ele tentava externar, como um tipo de terapia, escrever os contos que ele escrevia. Era uma terapia pra ele, porque ele era assombrado pelos pesadelos que ele colocava no papel. Que a gente falou muito questão, é absurdo, de coisa impossível, coisa assim. E tem aquele outro aspecto que você não consegue fazer uma obra de ficção, e nem uma obra de não ficção, onde as pessoas não têm um engajamento com os personagens. Então você sente algo pelos personagens, tá? E esse sentimento pode ser algo... ninguém fica apaixonado e sei lá o que, né? E todo mundo já ouviu essa história de novela, né? De atriz que faz um personagem malvado na novela sendo agredido ou sendo, entendeu? Sofrendo na rua por causa do personagem. E aí eu me pergunto, a pessoa que agride, é lógico, a gente pode pegar alguém que tem algum problema mental aí, pode ser, mas será que é só isso? Será que não tem mais? Assim, por exemplo, a pessoa se envolve tanto que já vê aquela cara, já sente uma reação negativa já. Olha, eu vou te falar e aí transborda a questão emocional pro real. Cara. Eu vou falar que tem algumas caras que eu olho que eu vou ter vontade de bater, cara, mas tudo bem. Não, tem várias, né? E é só vontade, hein, pessoal? É só vontade, isso. É só vontade. A gente não incentiva ninguém a fazer isso. E não foi nem por questões de ficção, né? Não, pela realidade.
É pela realidade, vamos deixar isso claro. Mas eu acho que a gente tá passando. Não, mas esse ponto do Paulo é bom, cara, porque assim, como a gente falou, assim, mas é que tá, né? Você pega o que você falou. Mas não ciência ficção. Mas se tem uma narrativa, e mesmo narrativa histórica mesmo, quando você pega. Isso é muito doido, né? Quando você vai fazer uma descrição, isso é parte do trabalho do historiador. Você vai descrever um fato histórico. Você tá criando uma narrativa. E a narrativa, cara, por bem ou por mal, você coloca um pouco de você ali, você coloca do que você acredita. Não, nenhuma narrativa é inteiramente factual, sacou? Não que esteja mentindo, mas ela tem um quê de ficção sempre. Né? Ela tem um quê da pessoalidade de quem escreveu, sacou? E aí isso é o lance. Pra você, qualquer narrativa, beleza, uma coisa mais técnica, tem menos disso? Tem menos, mas tem um pouco assim. Qualquer narrativa, pra você se envolver com os personagens, pra você ter que ter essa ligação emocional que você falou mesmo, você automaticamente já ligou o suspension of disbelief, né? Você tá acreditando naquilo lá, beleza, um livro de história, né? Vamos pegar um livro, sei lá, um Boris Fausto aqui, que você pegou e leu, tal. A partir do momento que você vê aqueles personagens, você entrou naquele mundo ali, daquele momento histórico específico que você não viveu. E você não tem como viver mais, aquilo já passou, acabou. Então é muito doido esse assunto, cara. Não, e você entra com a tua perspectiva atual, né? Claro. Com a sua perspectiva, com seus valores. Humanos, exato. História, tudo o que você tem hoje. Não, e a outra coisa é, mesmo assim, tudo bem, a gente tentar ser o mais objetivo e factual possível, tá? Cara, o que você sabe sobre a vida da pessoa, né? Você sabe, sei lá, algum relato, alguém escreveu, geralmente alguém escreveu sobre uma fase do que o cara fez. E quem escreveu? O que você sabe sobre? O que você fez? O que você sabe sobre a vida e família do cara? Entendeu? A esposa estava enchendo o saco dele, não aguento mais, vou sair daqui pra conquistar o mundo, alguma porra desse tipo, só pra levar pro absurdo, né? A gente não sabe nada sobre personagens históricos, assim, de fato. E tem a parte de um conteúdo que é totalmente real e de repente coloca um elemento que é fictício. Vou dar um exemplo, sei lá, meio bobo. Você tá vendo Harry Potter e aí tá Londres da década de sei lá quanto e de repente passa um carro voando. E aí eles fazem uma magia pra fazer com que os trouxas não lembrem de terem visto um carro voando, porque aquilo é totalmente fora da realidade da época e de hoje, enfim. É também uma descrença do que a gente está falando, mas é dentro de um contexto totalmente real, a Londres da época, junto com uma ficção momentânea. E o resto, quando sai de Londres, dentro dos filmes de Harry Potter, é totalmente possível dentro da trama, né? Que aí você tá em Hogwarts, você já tá com bruxos, com magos, com bruxas, com duendes, com tudo, e aí você já se leva lá. Mas tem essa necessidade de você tirar da mente dos seres humanos normais aquela passagem de magia. Mas você pegar, isso é uma coisa que acontece com qualquer narrativa fictícia que mexe com viagem no tempo, né? Não tem como. Pega Doctor Who. Doctor Who é impressionante, né? Você pega um alienígena lá de Gallifrey que consegue viajar pra qualquer ponto no espaço e no tempo, mas ele gosta para um caralho de Londres no século XX, mas tudo bem. Eu acho que viagem no tempo é uma narrativa assim. Na hora funciona bem. Quanto mais você pensa no assunto, pior fica. Mais fede. Aliás, a gente podia fazer um episódio só sobre viagem no tempo. Eu acho que valeria a pena. Quanto mais você pensa, assim, pior, mais desconfortável fica o negócio. Exatamente, cara. E por exemplo, mas você pega o Doctor Who, por exemplo, ele não tenta ser sério. Não. Mas é a questão que eu falei do tom, cara. E essa que e aí que funciona bem, né? O tom. Quanto mais o Doctor Who tenta se explicar do que tá acontecendo, que é um dos problemas das últimas temporadas, mais ele caga, mais fica sem graça, sacou? Mais perde a magia do negócio, né? Como diria novamente o Tolkien, you break the spell, né? Você quebra o feitiço da crença que você tá ali dentro desse universo secundário, né? Porque é gostoso pra caralho você viajar numa história... Sim. Porque aqui a realidade é chata. Você falou, o cotidiano é chato. O cotidiano não, A rotina. O cotidiano é chato. A rotina é chata. A gente não é nada além de rotina. A gente tem pinceladas de diferenças, pinceladas de outras coisas. Mas a gente é baseado adulto, até criança. Cara, não, vamos direto. Não, só pra mostrar a realidade. A gente tá em churrasco aí comigo. Porra, você conhece os caras aí? E os caras vão contar as 3 histórias todas as vezes, cara. E não vai ter história nova. São sempre as mesmas 3 histórias, aumentando um pouquinho, distorcendo um pouco ali, mas sempre as mesmas 3 histórias.
Não, e pior é o seguinte, O resto é a ditadura do tédio, cara. Não, e por bem ou por mal, assim, no churrasco. E é isso que eu queria chegar aqui. Mas no churrasco, só rapidinho, Paulo. E a gente sabe, como você vê como as coisas são previsíveis, né? A gente sabe como o churrasco começa, como ele vai acontecer e como ele vai terminar. Até as músicas que você vai escutar no final, você sabe. Em função de que histórias estão sendo contadas. Em função de que histórias estão sendo contadas. Mas até a música no final do churrasco você já sabe qual vai ser. Mas tudo bem. Continue. Não, então... Você foi em Brasília? E pior ainda, cara. Mas tudo bem. Liberdade pra dentro da cabeça. No seu churrasco, no meu não, mas tudo bem. Né? Não, por que eu tô levantando isso? Porque eu acho que tem um aspecto que é inerente do ser humano aí, né, que é contar histórias. Uhum. E assim, porra, a gente, cara, a nossa vida é um tédio, mano. E isso porque a gente tá numa época que a gente tá saturado sensorialmente, né? Então a gente tem experiências que... Exatamente. Cada semana a gente vai ter experiências que um cara lá em 50 anos atrás teria uma vez na vida, né? Dependendo da situação aí. E a gente fica sabendo de coisas que nunca ficaria sabendo. É algo assim que é impressionante, né? Isso é algo novo pra gente. Porra, sei lá, alguma coisa que aconteceu na Índia 40 anos atrás, cara, seria algo que fosse algo espetacular. Hoje, dependendo dos amigos que você tem, rede social, isso aqui, você vai chegar lá, o cara caiu de moto lá numa vilarejo na Índia, essa informação vai chegar em você. Então a gente tem uma saturação total. E eu acho que agora essa suspensão da descrença é algo essencial pra gente hoje. E eu queria fazer uma pergunta pra vocês, o que vocês acham? Porque, porra, pra mim isso aí é algo... Tá tão ligado ao ser humano. Então, será que, por exemplo, um alienígena, se a gente encontrasse com um alienígena, ele teria essa questão de ficção? Cara, essa é uma pergunta excelente. Né? Eu lembrei de um livro agora, o Embassy Town, do China Miéville. Esse livro é excelente, infelizmente não tem em português. E é interessante, né? Porque eles encontram uma raça alienígena lá, que tem uma biotecnologia boa, não sei o que, babá. Só que essa raça, ela não consegue mentir. Nunca existiu dentro da história deles mentira. Cultura deles. Da cultura deles, até brinca um pouco da fisiologia, né? Eles não conseguem mentir. E com isso... eles não têm literatura, eles não têm narrativas. Tudo factual sempre pra eles, sacou? Então, por exemplo, pra eles criarem uma palavra nova, eles têm que ver aquilo acontecendo. Nesse caso específico, é uma raça que não tem essa parte criativa nesse sentido, né? De imaginar algo que não é real. Né? Algo que, real, entre aspas, algo que você não consiga sentir diretamente. Então, não sei, novamente, isso é um trabalho de ficção científica, de especulativo, mas não sei, eu acho que a resposta para a sua pergunta, Paulo, não sei, né? A gente não tem como saber por enquanto, mas eu não acho que seja implausível. Porque a outra coisa é o seguinte, uma coisa que eu acho que está diretamente ligado com isso, que é a empatia. E o que é empatia? Você se colocar na posição do outro. Uhum. Será que se você não consegue ter essa suspensão da descrença, você consegue se colocar na posição do outro? É mais nisso assim que eu tô pensando. Mas aí deixa eu falar minha opinião sobre isso. Você falou, será que os extraterrestres, eles teriam esse tipo de visão? Cara, pensa, todos os filmes que todos não, uma grande maioria de ficção científica, filme, livro e tal, que a gente vai pra fora do planeta Terra e vai procurar os Alien, por exemplo. Os caras não sabiam eles sabiam onde eles queriam chegar, tinham uma certa noção do que esperar, mas chegaram lá e era uma coisa totalmente diferente. Se chegam, por que a gente acredita que um extraterrestre, quando chega no mundo, na Terra, ele sabe exatamente o que esperar? Por que eles são tão evoluídos que a gente não é, a ponto da gente conseguir pegar um buraco de minhoca e ir para uma outra galáxia, chegar lá e, caralho, fudeu, interestelar, os caras sabem ali que tem uns planetas, não sabem o que vai acontecer ali. Alien, o oitavo passageiro e outras coisas assim. Talvez os extraterrestres só tenham a tecnologia para chegar, mas nunca mandaram uma sonda e vieram aqui entender o que aconteceu. E aí o cara chega aqui e vê o apartheid, você vê negros e brancos sendo separados historicamente ou politicamente. O cara fala, mano, isso não é real.
Porque na cabeça deles... Ou aquela coisa que hoje em dia já não se fala tanto, né? Mas você pega na época da Primeira Guerra Mundial, se falava muito, né? Por que você tá indo pra guerra? Ah, não, eu sou indo pela honra do meu país, né? Que porra é essa? O que é a honra do país, né, cara? Isso... Não, de repente é uma sociedade que não existe países, né? Existe uma sociedade... mas André, mas você entende que assim, obviamente, né, qualquer coisa que a gente poderia imaginar sobre civilizações extraterrestres é uma especulação, né? E novamente, outra perspectiva também que a gente pode colocar é que, sei lá, se é uma civilização muito antiga, muito evoluída, eles podem enxergar a gente como um ser inferior, assim, né? Então, aí volta a questão de empatia. Por que eles vão ter empatia com a gente? A empatia que eles teriam com a gente seria a mesma que a gente tem com uma formiga, por exemplo. Você tem empatia com uma formiga? Com um pernilongo? Eu não tenho. Então, de repente, por que eles teriam que ter com a gente? Tem aquele livro lá do Ender's Game. Uhum. Esse livro é excelente. É o Jogo do Exterminador. Então, e ele tem um aspecto curioso porque os alienígenas são bem diferentes, é uma espécie coletiva, tá? Então, os indivíduos é como se fosse a minha unha, entendeu? Não tem assim, não tem o conceito de indivíduo pros caras, né? E aí, como é que funciona a empatia? Como é que você funciona a dialogar com esses caras, assim, né? O Forever War também brinca um pouco isso, bem no final. Continuo achando que que a ficção é um terceiro elemento, quinto elemento dentro da nossa psique. É algo que eu não sei onde surgiu. A gente tem Platão com a alegoria da caverna, que é um pouco mais... Talvez não seja esse caminho, mas era um caminho. Era você olhar uma sombra de realidade e acreditar que aquela sombra era a realidade do que estava acontecendo lá fora, sendo que você tinha um buraco apenas que a boca da caverna, onde passavam coisas e não o real, mas aquilo era a vida inteira da pessoa que estava dentro da caverna, ou da mente da pessoa, sei lá. Algumas pessoas mais cultas poderiam discernir um pouco mais sobre esse tema, mas... A partir do momento que a gente tem a linguagem, a capacidade de uma linguagem aí complexa, não sei, né, como é que eu poderia definir isso, certo? Porra, sentou com 3 pessoas numa fogueira, eles estão contando história, tá? E nesse momento o filho tá ouvindo o avô contar a coisa lá do cara que ele conheceu, não sei o que, caçando o mamute, sei lá o que. Ele se colocou na posição do cara, entendeu? Não, mas o Paulo, é isso. E aí eu assim, é exatamente isso. A revolução cognitiva tem tudo a ver com o desenvolvimento de linguagem complexa, né? E com isso que você falou, né? Você manter o conhecimento entre gerações, que não é exatamente esse conhecimento transmitido por genética. Será que, tipo, por exemplo, outro bicho que poderia... Outro animal aqui da Terra, não estou falando de alienígena, estou falando da Terra mesmo. Será que não é esse X que falta pra eles? Pra gente conseguir se entender com eles, assim, de certo modo? Com os golfinhos... O que o leão teria pra conversar com a gente? Com um golfinho, de repente, né? Não, porque os gatos e o cachorro já conversam, né? Qualquer gato que eu conheço na rua aí olha e fala: ei, cuzão. Fala aí, meu ser humano de merda. Que manda nessa porra aqui. Não, mas é interessante. Você tem teu dono, né, cara? Eu sou afurriado, pelo menos. Cara, mas é muito gostoso. Eu acho assim, é muito mais prazeroso você entrar nessa acreditando que você não acredita. Não é mais fácil do que você realmente viver o dia a dia. Mas não é mais fácil você entrar acreditando que você não sabe? Tá aí, uma puta de uma bela pergunta. Aí depende, aí eu vou citar o Sexto Sentido. Eu entrei no filme Sexto Sentido e caralho, puta que o pariu, no final era o final do Sexto Sentido. Cara, eu dei risada, jogaram pipoca em mim. Horror, cara. Você já sabia do final, na primeira cena eu comecei a intuir, eu chutei o bagulho em determinado momento. Pô, eu achei pica do caralho. Puta. Não, foi bom. Mas a gente entrou num ponto interessante, cara, que eu nem imaginei que a gente ia chegar, sacou? Realmente, quão inerente a ficção é, né, pro comportamento, até pra civilização humana, né? E eu acho interessante isso, cara. Não, porque você para pra pensar, cara. Sei lá, eu discuto com alguém, sei lá, o cara tropeça em mim, o cara fica bravo, dá um soco em mim e acabou o assunto. Como é que isso vai virar uma briga maior? Se não morreu na hora, entendeu? O cara vai ter que mentalizar o bagulho e criar uma história na mente dele. Uhum. Então, assim, até que ponto, cara, que tudo isso aí, todas as nossas virtudes e merdas estão relacionadas a isso. Não, e você pensa até numa questão de sucessão primitiva, né? Você tem um vilarejo lá, não sei o quê, sempre o cara que é o líder do vilarejo é o mais forte, lá o caçador mais experiente, e a partir do momento, a gente parou, a gente virou, começa a fazer um pouco de agricultura,
Aí o caçador mais forte vai morrer, e por que eu vou justificar que o meu filho vai ser o líder, não o caçador mais forte da tribo, né? Tem que ter uma narrativa em cima disso. Se é uma narrativa que justifique por que meu filho tem que ser o líder e não o caçador mais forte, né? O guerreiro mais forte, foda-se. Não. E aí você vê a importância da escrita, né? Porque você torna a história permanente. Exato. Ela transcende eu contar a história pro cara, eu estar numa fogueira. Você pode passar pro cara pra frente. E anos depois o cara lê a mesma história. Uhum. E aí você para pensar, isso cria reis, deuses, rainhas, religiões. Não sei o quê. Que muita religião primitiva foi feita não por uma questão de explicar o inexplicável, né? Assim, por que o sol, sabe, sobe, desce, foda-se, não. É mais para justificar uma narrativa de poder também. Ou seja, você cria toda uma narrativa fictícia para justificar essa sucessão de poder. Isso nem escrita, né? Só com história oral. Mas a escrita potencializa isso de um modo... E ainda mais numa época que a escrita é algo para poucos, né? Então só os que têm acesso aos textos sagrados, né, vão poder interpretar isso. O problema é que quando você escreve negócio, sempre posso revisitar aquele texto em outros momentos. Mas André, eu acho que você entra numa outra questão também que tem tudo a ver com a ficção, que é o seguinte, né? Quando o autor escreve uma coisa, a gente até pode também falar, a gente tá falando de escrita, mas num filme e tal, e isso também dá um episódio à parte, né? Quando o cara escreve a parada, até que ponto ele é responsável pela maneira que a pessoa vai interpretar isso, né? Ele teve a intenção dele em fazer aquela obra, aquele texto, ou seja, mas você pode interpretar de maneira completamente diferente, né? Mas o bom escritor, ele prepara o leitor, cara, bom escritor prepara o leitor pra entender o tom. Não tem isso, cara, porque você pega um dos melhores escritores da história do planeta, escreveram livros fantásticos, e que foram interpretados, sabe, do avesso que o cara quis, que era a intenção dele, sacou? Mas até que ponto é a responsabilidade do cara isso, né? Mas isso é interessante, né? Mas eu acho que isso aí também é um outro buraco aí isso é de tatu que dá horas de discussão, isso aí. Isso me lembrou a história, tipo, regime militar, né, o pessoal censurando, e aí o cara tinha uma mensagem que ele trabalhou pra tentar passar na censura, tá? Vários artistas falavam isso, né? E aí acharam que era isso, que o censor pegou. Mas não, cara, o que o censor pegou foi o palavrão que ele usou em algum lugar, nada a ver com o que... Ou seja, ele tava achando que estava censurando uma ideia subversiva do cara, quando o cara estava censurando o jeito que o cara pôs uma vírgula, né? Isso sempre aconteceu, cara, sempre vai acontecer. Agora, o que me interessa não é se vai melhorar ou vai piorar. E eu acho, cara, que vai melhorar, entendeu? Tem mais gente escrevendo mais tempo. As pessoas que você vê essas coisas, elas não escreveriam pra você nunca. Elas estariam falando asneira, pensando merda e entendendo tudo errado, e você nem estaria sabendo. A gente vê isso agora que fica claro o que está acontecendo. Eu acho que a questão é essa. Tem um dos seus pontos negativos? Tem. Entendeu? Essas hordas de imbecis, fascistas, nojentos por aí, isso é lógico. Mas, não sei, eu acho melhor, com o tempo as pessoas vão aprendendo. As pessoas nunca leram tanto. E aí quando eu falo as pessoas, o número de pessoas lendo quantidade de coisas. E cara, cada vez que você lê, você está treinando, né? E eu te garanto uma coisa, essa pessoa aí vai valorizar a escrita, a linguagem, mais do que as gerações anteriores. Então ela vai fazer questão que os filhos aprendam mais. Espero, né? E pode ser que eu estou sendo otimista demais. Não, mas ninguém nunca me acusou de ser otimista, né? Vamos ver, né? Mas eu acho que tem sentido. Cara, mas eu acho que é interessante. Eu acho que tudo isso que a gente conversou hoje, a conclusão que eu consigo ter aqui é isso, né? Que aparentemente essa questão de contar histórias é algo inerente do ser humano, sabe? É algo inerente da civilização, né? Eu acho que a civilização existe também porque a gente conta histórias, né? E como a gente falou também da questão da escrita, que ajudou. E então, a partir do momento que você conta uma história, esses paradoxos da ficção, né? Essas questões da suspensão da descrença, elas estão presentes. Fazem parte do nosso comportamento primitivo, né? A gente não tem como fugir muito disso, né? Não sei. Aí cabe acreditar também em relação... E aí eu volto a falar sobre educação infantil, que aí eu nem sei, mas eu chamo isso de educação. As histórias do homem do saco, da cuca vai te pegar... Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu, reu. Algumas
coisinhas que você conta Isso pra é criança. politicamente incorreto, cara. Já até mudaram isso aí. Mas tem, hoje é domingo, pede cachimbo, cachimbo é de ouro, bate no touro, o touro é valente, bate na gente, a gente é fraco, cai no buraco, o buraco é fundo, acabou-se o mundo. O Vaca Amarela, pô. Eu via isso dos meus pais, Vaca Amarela. São histórias que, assim, que a criança, o receptor da mensagem, ou qualquer um, tem que acreditar. Você conta esse tipo de coisa para elas acreditarem em algo que, sinceramente, eu não sei se isso para mim é educação, se isso é tocar o terror na cabeça da criança. Eu evito ao máximo, mas eu acho que é isso, que é o sério do que a gente tá falando. Quando você entra num... Cara, você deixa de achar que aquele impossível é a suspensão voluntária da descrença, sabe? Uma criança ouve esse tipo de história e ela acredita nisso, talvez por não ter opção, porque ela não está desenvolvida o suficiente para saber que aquela é mentira. Que o Mas como é que ela vai descobrir? Pois como é que ela vai descobrir quando é que é mentira e quando não é? Isso é treinamento, eu acho. Isso aí é parte mesmo do negócio. Essa parte, porque hoje a gente entende, mas a gente comentou várias coisas aqui que a gente não entende, portanto acredita. Não, perdão. A gente não entende, portanto, eu não entendo, portanto eu acho que é plausível. E aí, como a gente conversou, baseado em fatos reais. Pô, eu não sei o que aconteceu ali. Eu vou desacreditar e eu entro na onda. O que eu vou fazer com essa história é nociva ou positiva, dependendo da ação que eu vou tomar em relação a isso. E aí a gente falou sobre política, onde se você, cara, vê um político como o salvador da pátria, é porque você tem realmente alguma coisa o salvador para você acreditar. Ou um grande trauma, ou uma grande frustração, ou algo que você tinha uma ganância e você não foi premiado com aquilo. E aí isso para mim é falha de caráter. E aí você entra na história e segue como gado. Perfeito. Cara, só questão assim, só rapidamente do Salvador, né? Eu acho que isso tem muito a ver com a nossa herança católico-cristã, né? Que essa é uma narrativa que a salvação vem por um herói /mártir, né? Alguém que vai lá e vai resolver o problema de todo mundo. E aquela história lá, o mito do herói, não sei o quê? Será que isso não é mais universal? Monomito. Ixi, aí, velho, vai precisar de mais um episódio. Mas se permitir acreditar, narrativas que você tem certeza que são mentirosas ou fantasiosas, cara, é sensacional. E eu volto a falar, Januzzi, a vida é chata. A gente tem momentos... mas eu discordo. Uma coisa é uma criança pequena falando isso. E aí a gente tá vendo que o anão é isso aí, cara. Entendeu? Eles acreditam em coisas fantasiosas. E olha a merda que vai dar isso aí. Mas eu acho que a gente tem que acreditar não, a gente tem que embarcar numas ondas de ficção mesmo. O cara tem que sentar e ver um negócio e falar, cara, é tudo mentiroso, porra, é uma nave espacial. Não, mas aí quando. Não, mas eu concordo. Você vai mas só pra outro planeta, encontra. Mas enquanto você tá lendo isso, mas você levar isso pra vida real, aí fudeu, né, velho? Esquece. Não, mas não. Mas aí não dá. Sem drogas pesadas, você não consegue levar isso. Não, mas a não ser que você tenha realmente um pezinho ali no... A gente vê que algumas pessoas levam sem droga nenhuma, cara. Pra vida real, né? Com páfalos que anão da vida aí. Esse algumas aí são porcentagens substanciais aí da população. Digamos pelo menos 30% da população. 30% da população brasileira, pelo menos, né, cara? Que triste. Porque é perigoso, porque ano que vem a gente tá nessa de novo. Pois é, nossa, que triste ter que encerrar esse episódio com essa constatação terrível. Cara, mas se permita viajar, se permita entrar no personagem, deixa o Indiana Jones voar 12 quilômetros catapultado por uma explosão nuclear dentro de uma geladeira dos anos 50, 40, 30, sei lá. Deixa o cara voar, ele sai de lá, só se preocupa com o chapéu. É lindo, cara, você vibra, fala, puta, foda! Não, e mais, deixa ele ter a aventura dele total lá e descobrir que a aventura não serviu pra bosta nenhuma, né? Isso, e você tem um negócio que é o seguinte, cara, Indiana Jones, vamos encerrar com Indiana Jones, porque assim, o cara pega um chicote, plá, 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 detona. Por quem não tentou brigar de chicote quando era criança por causa disso? Não, com certeza, e era, mano,
Enrolar a toalhinha. De bambu. Enrolar a toalhinha e sapecar na bunda do amiguinho no clube. Só curiosidade, sabe que velocidade que chega a ponta do chicote? Cara, não. Mais do que a velocidade do som, cara. Sério? É. Porra. Não, até a velocidade do som eu entendi, porque faz o barulho, né? Não, o barulho você pode fazer sem chegar na velocidade do som, né? Você tá falando aí. Mas supersônica a parada, cara. Algumas coisas que você fala, alguns sons que você solta, tem localmente supersônico, entendeu? Assim, que massa. Você chega localmente bem na língua ali, chega a ter velocidade supersônica, mas a ponta do chicote, velocidade supersônica. Porra. E aí, voltando, ele vai lá no chicote, não sei o que, aí chega um momento que o cara começa com a espada, vai tirar a arma, dá um tiro no cara, pronto. E tem um filme do Indiana Jones. O herói do chicote. E tem um filme dele que, assim, se você tirar o Indiana Jones, a história continua igual, né? Não sei se é o... Não, esse saiu lá no Big Bang Theory, que tornou isso famoso, né? Que é o primeiro. É o primeiro, né? Caçadores da Arca Perdida. Se ele não fizer nada, ia ter o mesmo resultado. Exatamente. Você pode tirar o Indiana Jones. Mas ele fez o caminho mais interessante, né? O caminho mais legal. Né, você pode pegar tirar o Indiana Jones e botar o Harry... Não, aí ia dar bosta, com certeza. Você botar o Harry na... Ia dar bosta. Não, ia dar merda mesmo. Provavelmente o nazismo ia imperar. O lance é o seguinte... Você tem que. Não, mas o nazismo não ia imperar, porque o nazismo ia abrir o bagulho e ia derreter os caras do. Não, mas o Harry ia avacalhar a parada, meu irmão. Ele ia querer, sei lá, fazer alguma coisa, ia dar uma bosta, velho. Ele ia tentar cagar dentro da arca. Fudeu, velho. O que eu acho que aconteceria seria o seguinte: ia derreter a cara do Januzzi, cara. Eu espero que não estivesse lá na hora, mas tudo bem. Alguém tem recomendações culturais aí pra gente? Eu tenho uma série e um filme. A série da Netflix chamada Fargo, que é dos irmãos Coen. Boa. É sensacional. Ela começa, como a gente comentou agora no episódio, é baseado em fatos reais. Isso aconteceu, parecia que era realmente algo que tinha acontecido, mas durante a série... Cara, até ET apareceu. Então, assim, foi um negócio muito fantasioso, mas é sensacional. Fargo. E o André, Netflix. só uma coisa, essa série é muito boa mesmo, de fato interessante, porque o filme anterior, né, do Fargo, também tem a mesma premissa, baseado em fatos reais, né? E não é um fato real, né? Foi uma notícia de um assassinato que teve lá e o cara criou em cima disso. Isso. Mas você tá ligado que teve um japonês que morreu na neve congelado lá, procurando o tesouro lá do... É um cara que morreu mesmo. Não sabia, mas... Sério? Por causa do filme. É igual muita gente vai atrás de tesouro de Ilha Perdida e vai mesmo até hoje. Mas essa série é sensacional. Muito boa. Dos irmãos ou irmãs Coen. E um filme. Um filme de 2005 chama Chave Mestra. Esse filme é sensacional porque é baseado realmente em você acreditar. Então, o filme fala tudo sobre assim. Cara, não se preocupa. Tá dando uma merda ali, o negócio é estranhaço, é escroto pra caralho, o nego não entende, fudeu. Mas se você não acreditar, foda-se, não vai dar nada. E a personagem, ela vai entrando dentro da trama e tudo conspira pra que ela comece a acreditar. O final é sensacional porque, e aí eu não vou contar, mas... vou contar, foda-se, ela acredita e se fode. Mas é sensacional. Esse filme é massa. Esse filme, cara, é de 2005, A Chave Mestra. Ela vai te levando dentro de algo que você não acredita. Você fala, foda-se. Daqui a pouco você, caralho. Daqui a pouco você, puta que pariu. Daqui a pouco você fudeu. Se fosse eu, tinha me fudido. E esse filme tem tudo a ver com o que a gente conversou hoje, cara. Sem dúvida. É acreditar a ponto de só se fode quem acredita. É isso, da minha parte aí, senhores. Bom, eu vou recomendar uma série, cara. Essa série é engraçada que a gente falou rapidamente de telenovela, né? E é uma série que chama Jane the Virgin. Ela tá nas plataformas de streaming aí, né? E é uma série que é uma americana, né? Tem alguns atores mexicanos, mas ela é basicamente uma telenovela mexicana que sabe que é uma telenovela mexicana. Então todas aqueles links narrativos impossíveis, sabe? Não, mas você é o meu irmão, mas não é o seu irmão, é o clone. Ela sabe que tá fazendo isso e tá fazendo muito bem. Assim, eu não sou muito público dela, mas ela é muito bem feita, muito bem construída. Os diálogos, se você entrar na brincadeira dos caras, você morre de rir, cara. E a atuação, os atores são ótimos dessa série, inclusive, né? É ultra exagerada, né? Por exemplo, tem um personagem que é o Rogelio.
Rogelio de la Vega. Que é, cara, assiste uns episódios, né? Se você novamente. Já rompeu. Já rompeu o. Não rompe, isso que é o pior. Não, é o seguinte, cara. Rogelio de la Vega tem que ter um nome composto. Rogelio Antônio de la Vega tem que ter um nome composto. É capaz que até que tenha, cara. Eu não fui muito longe nessa série, sacou? Mas ele é bem divertido. E eu vou recomendar um livro que eu mencionei rapidamente, a questão que o Tolkien ele trabalha um pouco sobre essa questão da suspensão da descrença, né? Que ele acha que não é o suficiente. E tudo isso tá baseado num ensaio dele que chama On Fairy Stories, né? Sobre histórias de contos de fadas, né? Esse ensaio tá num livro que chama Tree and Leaf, que tem em português, né? Árvore e Folha, que é de 64, e você encontra fácil a tradução dele. Então, é um livrinho curto, tem umas 160 páginas, tem um ensaio e acho que mais 2 contos inéditos do Tolkien. Então, para quem quiser, é uma literatura rápida e de qualidade. É isso aí. Bom, hoje eu tenho 2 filmes que eu vou recomendar, né? O primeiro é um filme que é justamente do diretor daquele filme que ganhou o Oscar, o coreano lá, o Bong Joon-ho, que ganhou o filme Parasita agora, 2 anos atrás, né? É um filme dele que eu tinha assistido e depois eu pensei, porra, quando saiu o filme Parasita, cara, eu tenho quase certeza que é o mesmo diretor, né? E esse mesmo cara dirigiu um filme, acho que em 2013, que é O Expresso do Amanhã. E é basicamente, assim, o nome em inglês, sei lá, não sei porque tirar esse nome escroto em português pra variar, né? Não sei. Acho que editor brasileiro tem um super poder de inventar nome bosta pra filme e livro. Mas. Tá. Beleza. Em inglês é Snowpiercer. Basicamente é o seguinte: é um filme pós-apocalíptico, certo? Onde o mundo congelou. Né, e só tem a humanidade, só sobrevive num lugar. É um trem que fica dando volta ao mundo direto, tá? Eu não vou entrar mais nos detalhes do filme, mas assim, o que é legal é você começa no vagão de trás e vai avançando pro vagão o vagão da frente. E é um negócio meio surreal, assim. Cada coisa é mais absurda que a outra e a porra funciona. O negócio funciona, cara. Assim, todas as premissas, tudo que tem lá é um absurdo. Cara, imagina assim, um trem que fica dando volta num mundo congelado, tá? Só pra você ver o nível do absurdo que é o negócio. É fantástico o filme. Paulo, esse você já recomendou uma vez antes, né? Só lembrando que é baseado num quadrinho francês, né? Quadrinho francês. Que nesse caso eu achei melhor o filme do que o quadrinho. Algo raro. O outro que eu fui fazer, eu tava pesquisando aqui, eu vi falar disso aí, eu tive que ir atrás pra assistir. É um filme de 2010, se chama Rubber. Esse filme é sensacional. Rubber. É sensacional esse filme. Entendeu? Não, assim, basicamente, sei lá, um pneu ganha vida e sai matando, e tem poderes telecinéticos e sai matando pessoas, entendeu? É algo, e funciona. Funciona, esse filme é bom, cara. Porque fica com a própria premissa, né? É espetacular esse filme, Esse filme é muito bom, cara. É sensacional. Mas eu não sei, se forem traduzir aqui no Brasil, seria, sei lá, pneu assassino. Exato. Assim. Mas, cara, só entrando na sua onda, eu acho que vale a pena também qualquer filme do Monty Python, cara. Sim. Especialmente Em Busca do Cálice Sagrado, que esse é sensacional. Eu prefiro A Vida de Brian, cara. Eu também, A Vida de Brian pra mim. Pra mim, muito bom, galera. Algo mais, senhores? Legal. Eu lembrei de algumas indicações aqui, mas vai ficar para um próximo, porque cabe também no próximo. Demorou então. Então, galera, como sempre... Vamos só sempre lembrar nossos patronos, tá? Júlio Post-it e... Emerson Yuso. Esses dois aí, estão patrocinando a gente, hein? Vocês façam... E entre lá no nosso YouTube, tá tudo lá... Vambora, inscrevam-se no canal, sigam a gente no Instagram, ajuda a gente aí, galera, tá valendo. É isso aí, galera, valeu. Até mais, senhores. Obrigado, até a próxima. Valeu. Abraço.